Olá, pessoal! Continuando aqui o nosso estudo, para entendermos como o direito civil vê a questão da morte, os efeitos da morte para os efeitos civis, né? Para o direito civil, nós temos que falar, por mais estranho que seja, em espécies de morte. Então, para o direito civil, existem sim espécies de morte. Nós temos aqui, pessoal, 4 espécies que são citadas pela doutrina como se fossem espécies de morte. Tendo em vista que morte civil não existe no nosso direito, eu poderia dizer que comoriência, quando a gente tiver uma aula sobre comoriência, vocês vão ver que comoriência também não é exatamente um tipo de morte como a doutrina fala. O que nós temos mesmo de relevante é a morte real e a morte presumida. Nós vamos ter uma aula separada para cada espécie de morte desta. Eu só queria, nesse instante, fazer uma divisão assim básica, só para apresentar esses institutos para vocês, para a gente ver realmente a necessidade de falarmos em espécies de morte. Então, principal, a diferença entre morte real e morte presumida. São as duas figuras que nós mais temos no nosso direito. Então, o que é a morte real? A morte real, eu tenho um corpo na minha frente. Se eu tenho um corpo na minha frente, o médico pode vir, analisar o corpo e me dar uma declaração de óbito. Diferentemente da morte presumida. Na morte presumida, nós não temos um corpo presente. E aí, precisamos declarar o óbito da pessoa. E como fazemos isso? Mediante sentença judicial que presume que a pessoa morreu. Então, morte real tem um corpo. Se tem um corpo, o médico vai vir, vai fazer uma declaração da morte da pessoa. Eu vou pegar essa declaração, vou levar ao cartório e lá no cartório eu faço o registro de óbito. Se eu não tenho um corpo presente, eu preciso de um processo judicial para declarar a morte da pessoa. É um processo longo que, se seguir todos os trâmites, né, que nós temos no judiciário, ele pode demorar de 21 a 23 anos. Então é um processo longo. Tem formas abreviadas? Tem, mas aí a gente vai explicar no momento oportuno. Então, essas são as duas formas mais usuais. Então, eu tenho uma sentença judicial na morte presumida e eu pego essa sentença e levo ao cartório e aí eu vou ter o registro de óbito. Perfeito? Morte real tem corpo, morte presumida não tem. Morte real eu tenho uma declaração do médico que eu levo para o cartório e a morte presumida eu vou pegar a sentença do juiz e levar para o cartório. Morte civil, pessoal, simplesmente não existe no nosso direito. Quando a gente tiver uma aula sobre isso, eu vou explicar que é o fim da personalidade civil de uma pessoa que está viva. Isso é uma pena contra alguém que declara a pessoa morta. Ela está viva, ela está na frente do tribunal, ela está na frente do juiz e o juiz está declarando ela oficialmente morta. Inclusive, manda abrir o inventário dessa pessoa. Por que é proibida no Brasil? Porque é considerada uma pena extremamente cruel, né? Se você der um tiro numa pessoa que foi penalizada por morte civil, não é crime. Oficialmente, ela já estaria morta. Então, a gente sabe que o morto civil vai morrer em pouco tempo e vai morrer normalmente numa situação muito indigna. Então, não temos essa figura no nosso direito. E a figura da comoriência, que eu não entendo como sendo uma espécie de morte, mas a doutrina sim, é uma presunção, pessoal, é uma mera presunção de que duas pessoas que são herdeiras entre si faleceram no mesmo instante. Repito, é uma presunção. Não é o fato de duas pessoas terem morrido no mesmo instante, duas pessoas herdeiras entre si. Não. É uma
presunção, porque a gente, na verdade, não sabe quem morreu primeiro. E isso pode influir diretamente na questão sucessória. Então, comoriência é isso, é uma presunção de morte ao mesmo tempo. Nós vamos ter aulas sobre cada uma dessas figuras aqui, tá bom? Então, por enquanto, é isso que nós temos e já convido vocês a continuarem assistindo às demais aulas. Obrigado, pessoal!